Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 8. Quarto círculo dantesco ou do Sol. Distintos amigos, esta noite vamos estudar conscientemente o quarto círculo dantesco, situado nas infradimensões naturais, debaixo da região tridimensional de Euclides. Todos os que passaram pelos diversos processos esotéricos transcendentais nas dimensões superiores puderam verificar, por si mesmos de forma direta, a crua realidade do reino mineral submerso solar. É inquestionável que nos infernos solares do resplandecente astro que dá vida a todo este sistema solar de Ors, não vemos os grotescos espetáculos dantescos dos infernos terrestres. É óbvio que no reino mineral submerso do Sol existe a pureza mineral mais perfeita. Sem dúvida, neste radiante astro, que é o próprio coração deste grande sistema no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, só moram ditosos os espíritos solares. Como ali só existem indivíduos sagrados e eternos, não é possível pensar em fracassos contundentes e definitivos, como os do nosso mundo terráqueo. Portanto, torna-se evidente o fato concreto de ali não existirem moradores tenebrosos nas infradimensões naturais do mundo solar. Bem diferente é o caso das infradimensões de nosso planeta Terra. Aqui, o investigador esotérico percebe de modo claro e evidente os estados involutivos do quarto círculo sob a crosta geológica de nossa Terra. Como o Sol é a fonte de toda a vida e o agente maravilhoso que sustenta toda a existência, de acordo com a lei do eterno trogo auto-egocrático cósmico comum, obviamente a antítese fatal e negativa de tudo isso encontramos no aspecto solar oposto da quarta zona submersa terrestre. Nessa tenebrosa região, nesses infernos atômicos da natureza, encontramos dois tipos específicos de pessoas involutivas. Quero me referir de forma enfática aos pródigos, esbanjadores e aos avaros. Essas duas classes de pessoas não podem jamais se reconciliar entre si e às vezes se atacam mutuamente de forma incessante. Analisando a fundo esta questão, devemos asseverar solenemente que é um verdadeiro absurdo tanto o esbanjamento quanto a avareza. Dentro do processo meramente da lei do trogo autoegocrático cósmico comum, devemos permanecer sempre fiéis à balança. É claro que a violação da lei do equilíbrio traz consequências kármicas dolorosas. No terreno da vida prática, podemos verificar conscientemente as desastrosas consequências que decorrem da violação da lei da balança. O pródigo, o esbanjador, aquele que dissipa seu dinheiro, ainda que no fundo se sinta muito generoso, sem dúvida está violando a lei. O avaro, aquele que não faz circular o dinheiro, aquele que egoisticamente o retém de forma indevida, além do normal, ostensivamente está prejudicando a coletividade, tirando o pão de muitas pessoas, empobrecendo seus semelhantes. Por tal motivo, está violando a lei do equilíbrio, a lei da balança. O esbanjador, ainda que aparentemente pareça agir bem, fazendo circular a moeda de forma intensiva, é lógico que produz desequilíbrio não somente em si mesmo, mas também na movimentação geral dos valores. Isto, cedo ou tarde, ocasionará tremendos prejuízos econômicos aos povos. Esbanjadores e avaros se transformam em mendigos, e isso está comprovado. É indispensável, é urgente cooperar com a lei do eterno trogo auto-egocrático, cósmico comum. Não se deve entorpecer o equilíbrio econômico, nem causar danos a si mesmo, nem prejudicar os outros. Como muitos ignoram o que é a lei do eterno trogo auto-egocrático cósmico comum, convém esclarecer o seguinte: esta grande lei se manifesta como recíproca alimentação de todos os organismos.
Se observamos cuidadosamente as entranhas da Terra, encontramos o cobre como centro de gravidade de todos os processos evolutivos e involutivos da natureza. Quando aplicamos a força meramente positiva nesse metal, vemos com a clarividência objetiva desenvolvimentos evolutivos extraordinários. Quando aplicamos a força negativa, podemos evidenciar de forma direta os impulsos involutivos em todos os átomos desse metal. E quando aplicamos a força neutra, nele veremos processos de estabilização atômica. Muito interessante é, para os investigadores esotéricos, contemplar as radiações metálicas do cobre nas entranhas vivas do organismo planetário. Ficamos pasmos ao ver como as emanações do cobre, por sua vez, animam os outros metais, ao mesmo tempo em que, como recompensa, também se alimenta com as emanações dos mesmos. Há, pois, intercâmbio de radiações entre os distintos metais que existem no interior da Terra. Há recíproca alimentação entre os metais. Mas o que mais assombra é o intercâmbio de radiações entre os metais que existem no interior da Terra e aqueles que subjazem dentro do reino mineral submerso de outros planetas do Sistema Solar. Eis aí a lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum em plena manifestação. Esta grande lei é a que permite a convivência entre os mundos. Essa alimentação recíproca dos planetas, esse intercâmbio de substâncias planetárias, é a fonte do equilíbrio dos mundos ao redor de seus centros gravitacionais. Em outras palavras, diremos o seguinte: existe recíproca alimentação entre as plantas, entre os minerais e entre os organismos de todas as espécies. Os processos econômicos humanos, as flutuações da moeda, o débito e o crédito financeiros, o intercâmbio de mercadorias e moedas, a economia particular de cada um, o que cada um recebe e gasta, etc., também é parte da grande lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum. É claro, é evidente, repetimos, que em nosso sistema solar, o radiante astro que nos ilumina é de fato o administrador dessa suprema lei cósmica. Não seria possível o funcionamento dessa lei violando-se o seu equilíbrio. Com isso, podemos explicar claramente o motivo fundamental pelo qual pródigos e avaros alteram a balança de pagamentos e ocasionam funestas consequências no equilíbrio cósmico humano. Aqueles que violam a lei, de alguma forma, devem receber o que merecem. Portanto, não é estranho encontrar morando na antítese solar, no quarto círculo dantesco, os pródigos e os avaros. Mestre, quanto à sua exposição sobre o quarto círculo dantesco, informando-nos que ali moram tanto os pródigos quanto os avaros, haveria algum inconveniente em nos explicar de que tipo de sofrimentos padecem os seres que vivem ali? Caro amigo, sua pergunta me parece bem interessante e me apresso em respondê-la. Como nos mundos submersos só vemos os resultados, convido-o à reflexão. Pergunte-se sobre o que é a avareza, de que forma o avaro se parece ao mendigo, qual é a vida dos avaros, quais são suas enfermidades, seus padecimentos, de que forma morrem. Agora, vamos ao outro extremo. Pensemos por um instante numa pessoa que esbanjou toda a sua fortuna. Em que situação fica? Qual é a sorte de seus filhos, de sua família em geral? No cassino de Monte Carlo, ocorreram muitos casos de suicídio. Jogadores que ficaram na miséria, que perderam seus milhões, suicidaram-se da noite para o dia. Que diremos agora desses dois tipos de pessoas? Amigos, nos mundos infernais só existem resultados, e estes são catastróficos, terríveis, espantosos. No Averno, desesperados, os pródigos e os avaros blasfemam contra a divindade, amaldiçoam-se, combatem-se mutuamente e submergem em espantoso desespero. O que não entendo, mestre, é que se o quarto círculo dantesco é muito mais denso e material que o segundo, considerando que os culpados de luxúria são os maiores pecadores contra o Espírito Santo, no entanto, o fato de pródigos e avaros causarem tantos danos, não crê o Senhor que o castigo maior deveria ser para os primeiros?
Cavalheiros, senhoras, senhores, quero repetir agora o que disse de forma enfática numa conferência anterior. O pecado original é a luxúria, que serve de embasamento para todos os processos involutivos e descendentes dos 9 círculos dantescos submersos nas entranhas de nosso mundo. No entanto, é evidente que dentro da soma total de todos os processos involutivos, ressaltam em cada uma das 9 zonas naturais certos defeitos específicos, bem definidos e intrinsecamente relacionados, cada um com seu correspondente círculo. Portanto, é bom saber, meus amigos, damas e jovens que me escutam, que no 4º círculo acham-se perfeitamente definidos os pródigos e os avaros. Isso é tudo. Mestre, no meu modo de ver as coisas, tanto o esbanjo quanto a avareza se relacionam diretamente com a fome dos povos e dos indivíduos. E a grande lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum está relacionada ao equilíbrio. Parece-me, então, que isso pode nos levar diretamente ao problema da alimentação, o qual também tem a ver com os sofrimentos que no 4º círculo dantesco padeceremos se não guardarmos um equilíbrio na balança de nossa nutrição. Poderia o senhor nos dizer algo a respeito? Distinto, senhor. Já em nossa conferência passada, sobre o 3º círculo, enfatizamos o caso dos glutões. Sem dúvida, eles, em si mesmos e por si mesmos, violam a lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum, levando ao interior de seus organismos excesso de alimento e bebida. É claro que toda violação da lei da balança ocasiona desequilíbrio. O resultado é a dor. Mestre, esses seres que ingressam no 4º círculo são somente os que já esgotaram o ciclo das 108 existências humanas? Respeitável senhora que me faz a pergunta, permita-me informar de forma enfática, categórica e definitiva que todo aquele que ingressa na involução submersa dos mundos infernais, incluindo os habitantes do 4º círculo dantesco, efetivamente já esgotaram todo o ciclo das 108 existências. No entanto, também disse numa conferência anterior que havia casos excepcionais. Quis me referir de forma enfática aos definitivamente perversos, aqueles que, por sua demasiada malignidade, tiveram que ingressar na submersa involução infernal, mesmo sem ainda haver esgotado seu ciclo de existências. Pelo exposto, chego à síntese de que, no 4º círculo dantesco solar, habitam todos aqueles que desequilibram a balança da economia mundial, ou seja, do ponto de vista puramente econômico. Isso é correto, mestre? Cavalheiro amigo, sua pergunta é correta. Certamente não se pode violar impunemente a lei da balança econômica mundial sem receber o merecido. Lei é lei, e a violação de toda lei traz dor. Mestre, quando o senhor falou dos glutões, ao tratar do desequilíbrio da balança, por analogia pode-se dizer o mesmo dos que voluntariamente, por ignorância, carecem da nutrição adequada, especialmente por desconhecimento da lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum. Poderíamos considerar que os ortodoxos da religião da cozinha, ou seja, os vegetarianos, habitariam o círculo de que o senhor está tratando nesta conferência? Distinto cavalheiro que faz a pergunta, permita-me dizer-lhe com total claridade que cada qual é livre para alimentar-se como quiser. Sem dúvida, existem vegetarianos insuportáveis que fizeram da comida uma religião de cozinha, mas também existem sobre a face da terra carnívoros sanguinários, quase canibais, que destruíram seu organismo por esses excessos. De tudo há nesta vida, todos pecam pelo desequilíbrio, todos violam a lei da balança. O resultado de toda violação não é muito agradável. Contudo, não é demais repetir que cada um é livre para se alimentar como achar melhor. Entretanto, não devemos esquecer a lei. Se destruímos nosso corpo, cabe-nos suportar as consequências. Convém frisar
que nos abismos existem também muitos vegetarianos. No entanto, nenhum deles vive ali pelo fato de serem comedores de vegetais, mas sim por muitas outras causas e motivos. Em questões de alimentação, cada qual é livre para comer o que quiser. O importante, repito, é não infringir a lei. Isso é tudo. Mestre, há algum procedimento ou sistema que possa nos ensinar para termos um perfeito equilíbrio na balança? Distinta dama, é bom que a senhora entenda que sua mônada interior, sua chispa imortal, seu pai que está em secreto, como diz o Evangelho crístico, é o eterno regulador do processo do trogo autoegocrático cósmico comum. Ele tem o poder de nos dar e o poder de nos tirar. Se atuamos de acordo com a lei, se vivemos em harmonia com o infinito, se aprendemos a obedecer ao Pai que está em secreto, tanto no céu como na terra, jamais nos faltará o pão de cada dia. Minha Senhora, lembre-se da magnífica oração do Pai Nosso, medite profundamente nela. Mestre, como podemos fazer a vontade do Pai se estamos adormecidos, se não podemos vê-lo nem escutá-lo? Senhora, senhores, amigos, a lei está escrita. Lembrai-vos dos 10 mandamentos de Moisés. Não violeis os mandamentos escritos. Vivei-os, respeitai-os. Se cada um dos aqui presentes, se toda pessoa de boa vontade se propuser a viver de acordo com as leis e os profetas, fará a vontade do Pai, tanto no céu como na terra. Então chegará o dia em que o devoto do real caminho despertará sua consciência e poderá ver o Pai e receber suas ordens diretas e obedecê-las conscientemente. Mas, primeiro temos que respeitar a lei escrita. Depois, conheceremos os mandamentos do Bendito. Mestre, que pode nos dizer sobre a materialidade e as leis que governam o quarto círculo dantesco solar? Respeitável cavalheiro, caros amigos, escutem-me bem. O quarto círculo dantesco está constituído por átomos bem mais densos que aqueles que dão forma e estrutura aos 3 círculos anteriores. É evidente que cada átomo do quarto círculo tenebroso carrega consigo 384 átomos do absoluto. Esse tipo específico de átomo dá à quarta região submersa um aspecto terrivelmente grosseiro e material, imensamente mais pesado e doloroso que aquele que se vive e se respira nos 3 círculos anteriores. No entanto, ninguém deve estranhar ao ver ali, nessas regiões, lojas, armazéns de todo tipo, mercadorias, carros e coisas de toda espécie, as quais, no fim das contas, não são mais que simples e grosseiras formas mentais cristalizadas pelas mentes dos desencarnados. Lembro agora de um caso muito curioso. Uma noite dessas tantas, revestido com meu corpo astral, andava por essa tenebrosa região do Tártaro. Em frente ao mostruário de um luxuoso armazém, mera forma mental de um comerciante submerso, tive que chamar Bael, aquele terrível mago das trevas, vestido com túnica cor de sangue e turbante oriental de cor vermelha, veio até mim, sentado num carro. Atrás, seus sequazes empurravam sua carruagem. O sinistro personagem, anjo caído, outrora um luzeiro do firmamento, olhando-me com ódio, lançou-se contra mim, mordendo-me a mão direita. É claro que o conjurei, e por fim, aquele fantasma se perdeu nas trevas da horrível morada de Plutão. Amigos, assombramo-nos nessas regiões ao ver tantos e tantos exploradores de corpos e de almas. Ali estão jogadores de cartas e de loterias. Ali encontramos muitos sacerdotes, hierarcas e insaciáveis místicos que cobiçavam os bens alheios. Efetivamente, é assombroso vermos tantos prelados e anacoretas, penitentes e devotos que amaram a humanidade, apesar de sua avareza. Todos esses extraviados vivem na quarta região submersa, acreditando que estão indo muito bem. O mais grave é que jamais aceitariam o fato concreto de que vão mal. Mestre, poderia nos dizer se no quarto círculo dantesco há mestres da loja branca instruindo os que ali habitam, com o propósito de que compreendam que vão mal? Hierofantes da luz, nirmanacaias de compaixão,
Cabires esplendorosos, filhos da chama, existem em todas as partes. Muitos deles renunciaram a toda a felicidade para viver nas profundidades do abismo, com o propósito de ajudar os decididamente perdidos. Por infortúnio, os habitantes do Tártaro odeiam os filhos da luz, qualificando-os de perversos e chamando-os de demônios brancos. Maldizem-nos e jamais aceitam a ideia de que vão de mal a pior. Os decididamente perdidos sempre creem que marcham pelo caminho do bem, da verdade e da justiça. Mestre, poderia nos dizer se no quarto círculo dantesco há ar, fogo, água, terra ou o que mais? Distinta senhora, os muito avarentos são pessoas que se materializam demasiadamente. Convido-a a compreender que o quarto círculo é essencialmente metálico ou mineral e extremamente denso. Obviamente, as criaturas que vivem na água, os peixes, não veem o elemento em que vivem. Igualmente, nós que moramos no elemento aéreo, não vemos esse elemento. Assim também aqueles que vivem no elemento mineral podem ver as formas mentais, as imagens de armazéns, cantinas, tabernas, bancos, etc. Mas não podem ver o elemento em que vivem. Para eles, esse elemento denso é tão transparente quanto o ar. Que diremos agora do elemento água? Obviamente, é mediante esse elemento que se cristaliza o eterno trogo autoegocrático cósmico comum, fazendo possível a recíproca alimentação de todas as criaturas. Se a terra ficasse sem água, se os mares secassem, se os rios desaparecessem, todas as criaturas que habitam sobre a face da terra morreriam. Com isso, fica completamente demonstrado o fato concreto e definitivo de que a água é o agente mediante o qual se cristaliza a lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum. No quarto círculo dantesco, as águas são negras, mas o elemento fundamental, repito, é o mineral. Acaso pródigos e avaros não violam a lei? Acaso não alteram o equilíbrio da balança econômica dos povos? Acaso não alteram o modus operandi do eterno trogo autoegocrático cósmico comum? Reflitam sobre tudo isso, queridos amigos, damas e cavalheiros,